fala a Filipenses capítulo 3, versículo 17, diz assim: irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendem nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus dele é o ventre, a glória dele está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas, pois a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firme no Senhor. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, como foi lida a tua palavra, Senhor Jesus, a nossa pátria não é aqui, Senhor, a nossa pátria está no céu. Muito obrigado, meu Deus, por essa pátria que o Senhor tem reservado para todos nós. Muito obrigado. Essa é a nossa esperança, Senhor. Regozijamos na esperança, nos alegramos na esperança, Senhor, dessa pátria celestial que o Senhor tem para nós. Não deixa-nos parar, não deixa-nos embaraçar com os negócios dessa vida, mas que venhamos a permanecermos firmes no Senhor até o final. Fala conosco por intermédio da tua palavra e que nessa noite venhamos sermos fortalecidos por a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pode sentar e vamos meditar nessa gloriosa palavra, meus irmãos. Então aqui o título tem os inimigos da cruz de Cristo. Então se tem os inimigos, tem os amigos, né? Então, como foi cantado, né? Então, nós somos os amigos de Cristo, como falava nesse louvor, né? Não importa as circunstâncias, a ti louvarei, somente ao Senhor, né? Então, nós professamos isso e temos que praticá-lo, né? Então, não podemos somente cantá-lo, mas temos que somente a ti, Senhor Jesus, não importa as circunstâncias, né? Nos tornamos amigos de Jesus, né? Então, João 15 diz que ninguém tem maior amor do que esse de dar a sua vida por seus amigos, né? Então, Jesus, ele, como foi cantado, né? E como diz a palavra do Senhor em João 15, né? Ele não chama de servos, né? Mas ele chama de amigo, porque tudo que Jesus recebeu do Pai, ele passou para nós, né? Então, Jesus, ele nos chama de amigos, somos amigos de Jesus, louvado seja por isso, né? Então, vamos dar continuidade aqui no versículo 17, diz: amados, sede imitadores meus. Então, vê como que o apóstolo Paulo está chamando aos irmãos, né? Irmãos, sedes imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Então, nós temos vários exemplos na Bíblia que fala, que descreve a situação do apóstolo Paulo, né? Aqui no capítulo 3, versículo 7, nós temos uma qualidade dele, né? Ó, o que diz? Ó? Filipenses 3, 7. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. No 8. Sim, deveras considero tudo como perda por causa do sublime do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e a considero como refúgio para ganhar a Cristo. Então está dizendo, tudo no que eu confiava, tudo no que eu me baseava, tudo no que eu acreditava, né? Eu considerei tudo como refúgio, né? Por causa do sublime conhecimento de Cristo, né? Então, vimos aqui, Paulo renunciou tudo que ele tinha aprendido, né? E quando ele entendeu
que a salvação era pela fé, a salvação era pela graça, né? Ele abandonou tudo, ele renunciou tudo, e ele diz no versículo 9, né? E ser achado nele, não tendo justiça própria, né? Ele está dizendo assim, ó, não que eu seja merecedor da salvação por justiça própria, que eu seja justificado por o meu mérito. Ele diz assim, ó, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Então, quando ele entendeu que ele era justificado pela fé, ele desprezou, ele considerou como nada, como refúgio, tudo que ele tinha aprendido, né? Então, vimos uma qualidade do apóstolo Paulo aqui, ele renunciou tudo por Cristo, né? Ele renunciou títulos, né? Se olharmos o anterior um pouquinho, ele diz aqui no versículo 5, né? Ele descreve alguma característica que ele poderia se vangloriar, né? Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então, vamos dizer assim, ele deixou tudo isso, né, por causa do sublime conhecimento de Cristo, né? Então, quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, tem que ser totalmente, né? Nós temos que renunciar a tudo. Não tem como nós servir a Cristo por metade, né? E aqui ele diz que é para ser imitador dele, né? Então, como nós vamos imitar uma pessoa? Nós temos que conhecer a ele, né? O apóstolo Paulo, como ele diz, eu era um perseguidor da igreja, né? Mas agora não, né? Agora eu sou perseguido por causa de Cristo, né? Então, nós temos que imitá-lo, o apóstolo Paulo. Outro exemplo aqui no capítulo 4, versículo 10 em diante, ele diz assim, ó, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste ao meu favor a vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Agora no 11, digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então, uma qualificação, uma qualidade do apóstolo Paulo, ele aprendeu a viver contente, né, tanto na pobreza como na fartura, né? Então, como foi cantado nesse louvor, né? Eu te adorarei, Senhor, não importa a circunstância, né? Então, como diz Abacuque, né? Ainda que a videira não floresça, né? Ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, né? Ainda que a videira não produza fruto, né? A oliveira minta, né? Todavia eu me alegrarei no Senhor, eu louvarei, eu confiarei no Senhor, né? Então, o apóstolo Paulo lhe diz, né, que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, né? Então, não podemos murmurar, temos que estar contente, né? Está curto, está escasso o mantimento, a provisão, nós temos que estar contente, né? Depois ele diz no versículo 12, ó, tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E daí aquela famosa frase, versículo que nós já conhecemos, né? Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece, né? Então ele está dizendo assim, ó, eu sei ser honrado, sei ser humilhado, né? Passei fome, passei em várias situações, mas ele glorifica a Deus em tudo isso, né? Então, é isso que tem que estar no nosso coração, né? Não podemos murmurar, não podemos reclamar, mas temos que seguir exemplos desses homens que, assim como eles viveram, nós devemos viver, né? Nós temos que nos espelhar. Se você tiver que se espelhar alguém, se espelhe nesses homens de Deus, como diz a palavra de Deus aqui. Ele renunciou tudo por causa de Cristo. Quando ele conheceu a Cristo, ele largou tudo, né? Como esse Bartimeu, que o pastor abriu aqui em Marcos 10, né? Quando ele viu Jesus ali, né? Jesus foi prioridade na vida dele. Os inimigos tentavam
a multidão impedia ele de encontrar Jesus, mas ele gritava mais e mais, né? Jesus, ele abraçou aquela oportunidade e só interessava Jesus para ele, né? E depois que ele encontrou Jesus, ele seguia Jesus, né? Então, porque Jesus passou a ser prioridade na vida dele, assim como nós dessa noite, né? Então, o apóstolo Paulo, aqui ele diz vários exemplos, né? Ele tanto sei estar humilhado, como é honrado em tudo, em toda circunstância, tendo experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Então, nós temos que servir a Jesus como foi cantado, não importa as circunstâncias, né? A ti, Senhor, eu louvarei. Então, o apóstolo Paulo dá uns exemplos bem claros. E aqui ele diz, sede meus imitadores. No mesmo Filipenses, vamos ver mais alguma qualificação do apóstolo Paulo aqui, ó. Filipenses 1:20. É só virar a folha para trás, diz assim, ó. Filipenses 1:20 diz assim, ó. Segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado, antes com toda ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, né? Então ele está dizendo assim, eu não vou ser envergonhado em Cristo Jesus, jamais. Importa que Jesus ele seja glorificado tanto na minha vida como na morte. Por isso que depois ele diz no versículo 21, ó, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele está dizendo, ó, se eu viver todos os dias da minha vida, seja para fazer a vontade de Cristo, né? E se eu morrer, é lucro, né? Porque eu já estou com o Senhor, né? Então, somente aqueles que entendem a palavra de Deus, eles podem dizer assim que nem o apóstolo Paulo, somente aqueles, como ele diz assim, ó, eu larguei tudo por causa do sublime conhecimento de Cristo, né? Então, quando eu conheço a verdade, o que Deus tem preparado para nós, né? A Bíblia diz que em Coríntios 2:9, né? O que olhos não viram, ouvidos não viu, coração não sentiu, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, né? Então, hoje nós já sabemos o que Deus tem preparado para nós, né? Hoje, a morte, um exemplo, ela não é um pavor, né? Jesus, ele nos libertou do pavor da morte, né? Porque quando eu olho para a Escritura, a Bíblia diz em Romanos 8:31, se Deus é por nós, quem será contra nós? E daí vai dizendo, né? Nem a morte, nem anjo, nem principado, nem potestade, nem coisa do presente, nem do porvir, nada pode nos separar do amor de Deus, né? Então, nada. Então, quando eu sou confrontado com a palavra de Deus, ela nos encoraja, né? E temos que prosseguir firmado, sempre olhando para a palavra de Deus, né? Se o apóstolo Paulo diz que o viver é Cristo e o morrer é lucro, ele está dizendo, se eu viver, eu vivo para fazer a obra de Deus, para servir a Cristo, e se eu morrer, é lucro. Então, qualquer situação, nós temos que estar contente com Cristo, né? Então, importa que Jesus seja glorificado na minha vida ou na minha morte, né? Então, o apóstolo Paulo está dizendo que nós temos que seguir o exemplo dele, né? Então, é isso que agrada a Deus. Vamos ver se temos mais algum exemplo aqui. O Atos 20, né? O Atos 20:22. Pode abrir lá a sua Bíblia. É aquela parte que ele diz que não considera a vida preciosa para mim mesmo, né? Atos 20:22 ou 24 diz assim, ó: E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Então, o Espírito Santo estava revelando a Paulo que em Jerusalém cadeias e tribulações iam acontecer a ele. E daí, olha o que ele diz no versículo 24, ó. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar
o evangelho da graça de Deus. Então ele está dizendo, ó, não importa se vai ter cadeia, se vai ter tribulação, o que importa é que eu complete a minha carreira, que eu cumpra o ministério que o Senhor Jesus me deu, né? Então não importa o que vai acontecer a nós, né? Importa nós chegar até o final, que nós completamos a nossa carreira, que nós não paramos na metade do caminho, que nós não venhamos a duvidar, que nós venhamos até o final. O que o Bartimeu ali, ele não desistiu, a multidão veio tentar tirar ele do caminho, mas ele foi perseverante. E o mestre vem e manda chamar ele, né? E pergunta, o que queres que faça, né? Que eu torne a ver, né? E ele, na mesma hora, Jesus curou ele, né? Então, por quê? Porque ele foi perseverante, né? Então, é isso que agrada. O apóstolo Paulo está dizendo, não me interessa se vai ter prisão, ou vai ter tribulação, interessa eu fazer a vontade de Cristo, né? Como ele diz aqui, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Então, foi para isso que Deus nos deu o Espírito Santo, Atos 1:8, né? Receberei o Espírito Santo para seres minhas testemunhas. Então, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Nós temos que ser testemunha de Cristo, nós temos que ser imitadores de Cristo, né? Daí eles dizem, por isso que ele diz, né? Em Filipenses, vamos voltar lá para Filipenses, ele dizendo que é para nós sermos seus imitadores, né? Então temos que imitar, sim, homens de Deus, homens que renunciaram tudo por Deus, assim como o apóstolo Paulo, né? Então ele está dizendo assim, ó, eu dou exemplo para vocês, né? Olhe o que eu fiz por Cristo, né? Vocês devem de imitar a eu, assim como eu fiz, vocês devem de fazer. Irmãos, sede imitadores meus, né, meus irmãos? Então temos que imitar o Senhor e Salvador Jesus Cristo em tudo, né? Como o próprio apóstolo Paulo diz, né, em Coríntios 11:1, né? Sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo, né? Então, nós temos que imitar o apóstolo Paulo, porque ele diz que ele também é imitador de Cristo, né? Aquilo que Cristo... Por isso que em Coríntios 11 ele diz, o que recebi do Senhor, eu vos entreguei, né? Então, assim como Paulo era imitador de Cristo, nós imitamos o apóstolo Paulo, né? E imitamos a Cristo, né? Então, sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo, né? Então, temos que imitar a homens de Deus, conforme diz a palavra de Deus, né? Então, imitamos sim, aproveitamos a sua palavra, né? E como podemos dizer, assim como o apóstolo Paulo, tudo posso naquele que me fortalece, né? Se posso estar aqui nessa noite, foi porque Jesus me fortaleceu, né? Porque ele, pela graça, me salvou, né? Não é por mérito meu, né? A Bíblia diz que não fosse vós que escolheste a mim, pelo contrário, eu escolhi a vós, né? Então, por causa de Cristo eu estou aqui, né? E eu devo a minha vida a Cristo, né? Então, vimos aqui no versículo 17, irmãos, sede imitadores meus. Agora ele diz, ó, e observai os que andam segundo o modelo que tende em nós. Aqui nós já vimos ele dizendo assim, ó, vocês imitam a mim e vocês podem imitar pessoas que, vamos dizer assim, meus discípulos, né, que assim como eu ensinei, assim como eu vivo, eles também vivem, né? Então, por isso que ele diz, ó, irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Ele está dizendo assim, ó, assim como eu vivo, existem outras pessoas que também vivem assim, e vocês podem observar, e vocês podem imitá-las, né? Vocês podem observar que eles têm guardado a palavra de Deus. E daí nós vamos ver aqui no mesmo Filipenses, né? No Filipenses 2:20, já é uma palavra que nós estudamos agora, quando nós estávamos estudando Timóteo, né? Nós vimos aqui o apóstolo Paulo dando um testemunho, ele elogiando o seu amigo Timóteo. Filipenses 2,
2,19, diz assim, ó, espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado, também tendo conhecimento da vossa situação, porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses. Ele estava dizendo assim, ele tinha que mandar uma mensagem, né? E daí ele diz assim, ó, eu vou mandar Timóteo, porque eu não tenho ninguém igual a Timóteo, né? Ele está dizendo assim, ó, Timóteo é a única pessoa que eu confio. Ele vai cumprir essa missão. Ele diz assim, ó, porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses, né? Então, nós já estudamos aqui, vocês lembram quando nós passamos e estudamos, foi bem no comecinho de Timóteo que nós estávamos estudando no capítulo 1 ali, o filho Timóteo na fé, daí o carinho que ele tinha por Timóteo, né? Então, é isso que o Filipenses diz, né? Como ele falou ali no 3, né? Observai os que andam segundo o modelo que tende em nós, né? Então, o Timóteo é um modelo que, conforme Paulo andava, ele renunciou tudo, e ele diz assim, ó, o Filipenses 2,20, porque ninguém tem de igual sentimento, sinceramente, cuido dos vossos interesses. Olha no 21, ó, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Então ele está dizendo assim, ó, eu confio em Timóteo para mandar até vocês, porque ele vai cuidar dos interesses de vocês, porque os outros, eles só querem saber de cuidarem de si. Então, hoje, vimos no mundo todo, né, as pessoas não têm tempo para os outros, para servi-lo, né, para imitar a Cristo, né, como Cristo requer que nós façamos, né. As pessoas querem os benefícios, né, mas não querem beneficiar outra pessoa, né, querem ser honrado, mas não querem honrar os outros, né. Então, o mundo tem andado na contramão, e não é de agora, né? Naquela época Paulo já falava, no 21, pois todos eles buscam o que é seu próprio, ou não o que é de Cristo Jesus. Então, o que eu quero falar aqui? Nós estamos vendo a vida de Timóteo, né? O apóstolo Paulo elogiando ele no 20, ninguém tem o de igual sentimento, sinceramente cuide dos vossos interesses, né? Então, vamos dizer assim, ó, se nós pegarmos a nossa família, um exemplo, né? Vamos dizer assim, a família de sangue. Quem que você poderia que se enquadrasse nesse versículo? Ninguém tem o de igual sentimento, sinceramente, cuide dos vossos interesses. Então, então a gente vai escolher alguém, então nem todos estão nesse mesmo propósito. Então, no 22 diz assim, ó, e conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Né? Ele está dizendo que ele foi provado, né? Caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Né? Então, como que um filho trata o pai, né? Trata com todo carinho, com todo respeito, com toda submissão, né? Se o pai falar, ele cumpre, ele obedece, né? Então, é isso que Filipenses 3,17 ele diz, observai os que andam segundo o modelo que tende em nós. Então, o apóstolo Paulo diz assim, ó, sede meus imitadores e também observe aqueles que também vivem no nosso meio, que são pessoas que também vocês podem observar e verem que eles são meus imitadores, né? Então, é assim na nossa vida, né, meus irmãos? Nós olhando a palavra de Deus e hoje eu vejo aqui que nós imitamos o que a palavra de Deus diz, né? Então, é isso que Deus requer que nós façamos, né? E imitarmos a Cristo, imitarmos aos apóstolos, né? E aqui nós vimos claramente como que aqueles que observavam a pregação do apóstolo Paulo e como que eles viviam, né? Então vimos aqui claramente o apóstolo Paulo elogiando um desses homens, né? O Timóteo, um exemplo, né? Então, temos que, imitar homens assim, né? Vamos ver aqui um outro exemplo, né?
no 25, no Filipenses 2, 25, ele diz assim, ó: julgai todavia necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Ele está dizendo assim, ó, visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado porque ouviste que adoeceu, com efeito adoeceu mortalmente, Deus porém se compadeceu dele, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo novamente, vos alegreis e tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria e honrai sempre a homens como este, visto que por causa da obra de Cristo chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Tá vendo? Ele, quando ele soube que souberam da enfermidade dele, ele ficou mais triste pela tristeza que estava no coração dos irmãos. E a Bíblia diz que ele chegou às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa necessidade no socorro para comigo, né? Então está dizendo assim, ó, uma pessoa que está lado a lado ali para comigo, né? Esse aqui eu posso confiar, assim como Timóteo, né? Pode ver que está no mesmo capítulo, ele cita dois homens, né? Timóteo e assim como esse Epafrodito. Ele quase morreu, mas ele esteve sempre no meu lado, né? E mais um exemplo que nós vamos ver agora, abra a Bíblia em 2 Timóteo, um pouquinho para frente. Esse aqui também nós já estudamos, mas é bom nós lembrar. 2 Timóteo 1,16, do onífero. Vocês lembram ali quando o pastor falou que talvez Timóteo estava querendo, estava meio tímido, e aqui o apóstolo Paulo encoraja essa carta, né, falando a ele, né, de Timóteo. 2 Timóteo 1,15 diz assim, ó: está ciente de que todos os da Ásia me abandonaram, dentre eles cito Figelo e Hermógenes. Daí ele está dizendo assim, ó, todos da Ásia me abandonaram. Daí agora ele elogia um aqui no 16, ó: conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesífono, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitadamente até me encontrar. Então aqui ele dá um exemplo negativo, né, que todos abandonaram, mas né, esse Onesíforo, ele ficou lado a lado com o apóstolo Paulo e muitas vezes encorajou o apóstolo Paulo, né? Então é isso que o Filipenses fala, né, no capítulo, voltamos para Filipenses 3,17, né, que nós temos que imitarmos homens assim, como o apóstolo Paulo, e assim como ele deu exemplo de pessoas que andaram segundo o modelo que tinha nele, né? Então, pessoas que ele pregaram e andaram. Aqui ele dá um exemplo claramente de pessoas que andaram. E no 18 ele diz assim, ó: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, agora vos declaro até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Então, podemos ver no versículo 18 que não são poucos, são muitos inimigos da cruz de Cristo, né? Quem são eles, esses inimigos da cruz de Cristo? Que andam entre nós. O que quer dizer andam entre nós? Né? Andam no meio do povo de Deus, no meio da igreja, né? Então, por onde que eles andam, né? Esses inimigos da cruz de Cristo, né? Hoje eles andam na televisão, eles andam nos rádios, na internet, eles andam no nosso trabalho, eles andam em todos os lugares, né? Eles estão em nosso meio, né? E qual que é a qualidade, qual é que é, como que a gente identifica esses inimigos da cruz de Cristo? No 19 ele diz, o destino deles é a perdição,
O Deus deles é o ventre. Então está dizendo que a qualidade deles, a característica deles, desses inimigos da cruz de Cristo, eles se preocupam com o ventre deles, eles só se preocupam com a vida deles, eles não querem obedecerem a Cristo. Né? Nós vimos aqui no mesmo Filipenses, capítulo 3, versículo 2, falando desses falsos mestres, né? Ele diz no 3:2, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Então ele está dizendo, o apóstolo Paulo chama esses falsos pregadores, falsos obreiros, né? De cães, né? E para nós, acautelai-vos deles, nós temos que ter cuidado deles. Então, dia a dia, nós vimos, né? Como o pastor mencionava aqui um exemplo claramente, o dízimo, por exemplo, muitos vocês escutam por aí, eles batendo contra o dízimo, não é errado o dízimo era da lei, do Velho Testamento, e eles distorcem a Escritura, né? Porque eles são cães, a Bíblia diz que eles são maus obreiros, né? Então, eles são inimigos da cruz de Cristo, como diz no versículo 18, né? E o destino deles, né? O destino deles é a perdição. Está falando que o destino deles é o inferno, né? Aqueles que são inimigos da cruz de Cristo, aqueles que não se submetem à doutrina de Cristo, né? A gente sabe que o destino deles é trágico, né? Porque o apóstolo Paulo, ele não gostaria que isso acontecesse. Ele diz aqui, repetidas vezes eu vos dizia, agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Então, o apóstolo Paulo chorando, porque ninguém de nós gostaria que alguém se perdesse, né? Então, mas existe, nós temos que ter cuidado. O destino deles é a perdição, o Deus dele é o ventre, né? Então só se preocupam com eles, a glória deles está na sua infâmia. Vocês viram aqui que no que eles se gloriam, né? Então eles se gloriam naquilo que fazem, nas suas vergonhas, né? Muitas vezes hoje nós vimos claramente aí na internet, né? Pessoas que fazem atrocidades, e dessas atrocidades eles se vangloriam, eles contam vantagem ainda do que fazem, né? Eles são inimigos da cruz de Cristo, eles não obedecem a Cristo, e ainda contam isso como uma vantagem, né? Um exemplo bem claro, por exemplo, no carnaval, um exemplo, né? A gente vê claramente, né? Eles destacaram que são inimigos de Cristo, zombam de Cristo, e se mostram e se vangloriam nisso ainda, contam isso como uma vantagem ainda. Então nós temos que ter cuidado. O apóstolo Paulo diz, cuidado, meus irmãos, né? Ele diz assim, acautelai-vos desses cães. E no final do 18 ele diz, eu vos dizia, no final do 19 ele diz, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Então, temos visto hoje, cada vez mais, a grande preocupação das pessoas somente com as coisas terrenas. Muitas vezes tu para conversar com uma pessoa, né, ela nunca fala em Deus, ela nunca fala em Jesus, ela nunca fala na igreja, ela nunca fala em santidade, né, mas ela só fala em coisas terrenas. É ter, é conquistar, é aqui, eu vou comprar, eu vou vender, eu vou fazer isso, eu vou estudar, eu vou não sei o que lá, só eu vou reinar aqui, eu vou fazer isso, né? O aqui, mas para o céu nada, né? Então, o apóstolo Paulo diz aqui no final do 19, né? Visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Então, nós não podemos, irmãos, nos preocupar com essas coisas terrenas, né? No Mateus 24, diz que assim como foi nos dias de Noé, né, comiam, bebiam, casavam, davam em casamento, né, até que Noé entrou na arca, né, e veio o dilúvio e destruiu a todos, né. Somente aqueles que estavam na arca, eles foram salvos, né. Então, e depois fala, né, que
da vinda do Filho do Homem. Ele vai vir, né? Assim como os anjos disseram aos apóstolos que viram Jesus subindo, esse que vocês viram subindo, do modo que eu subisse, ele virá. E o Mateus 24 fala, né, da vinda de Jesus, né, que ele aparecerá nas nuvens, será dado o toque da trombeta e será reunido os seus escolhidos dos quatro cantos, né, e para estar e para sempre com o Senhor Jesus, né. Então, nós almejamos isso, né, nós não podemos nos apegar a essas coisas terrenas aqui, né. Então ele diz assim, ó, esses inimigos da cruz de Cristo, esses falsos mestres, ele está dizendo que eles são inimigos da cruz de Cristo porque eles só se preocupam com as coisas terrenas, né? Eles só pregam o terreno, né? Você vai ter, você vai ganhar, você vai ser isso, você vai ser aquilo, você tem que fazer isso, mas o céu, nada, né? Então, temos que ter cuidado. E depois no versículo 20, Filipenses 3:20, pois a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, né? Então, a nossa pátria está onde? Nossa pátria está no céu, né? No 21, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do seu poder, que ele tem de subordinar a si todas as coisas. Então, Jesus está dizendo que vamos ter um corpo semelhante ao corpo de Jesus, né? Então, Jesus tem um corpo glorificado, né? E esse é um estágio que nós vamos atingir quando nós estarmos com Cristo, né? Romanos diz, aquele que predestinou, chamou. Quem chamou, justificou. E quem justificou, glorificou, né? Então, esse estágio da glorificação aqui, um corpo glorificado semelhante de Jesus, vai ser quando Jesus voltar. E depois no capítulo 4 diz, portanto, meus irmãos, olha como ele chama irmãos de novo, irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa sim, amados, permanecei desse modo firmes no Senhor, né? Então, meus irmãos, nós temos que permanecer firmes no Senhor, termos todo o cuidado para não sermos enganados, né? Porque os falsos mestres, eles são sorrateiros, eles vêm com um sapatinho de algodão, né? Então, temos que olhar a palavra de Deus, sermos imitadores de Cristo, sermos, como diz o apóstolo Paulo, serem meus imitadores como eu sou de Cristo, né? E ficarem firmes e não se apegarmos muito aqui essa terra, né? Nós temos que almejar o céu, né? Nós temos que pensar toda hora, né? Nos alegrar nessa esperança de um dia estarmos com Cristo, né? Porque isso aqui vai passar uma hora, vai virar fumaça, né? E a nossa eternidade, né? Então, para lá que nós temos que pensar, entesourar e ansiar estar, porque a nossa pátria não é aqui, a nossa terra não é aqui, nós somos peregrinos aqui nessa terra. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos e agradeço pela oportunidade em nome de Jesus. Amém. Amém.